Olá, tão bom ter você conosco aqui no Bá TV. Juntos nós estaremos cada vez mais de bem com a vida. Lembrando que o nosso programa tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, ABRATS. O programa de hoje está sensacional. As notícias vão bater direto na sua porta e melhorar a nossa qualidade de vida. Por exemplo, você sabia que tem advogados que agem em defesa da geração 60+? Então, vamos ver o que diz o presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, o Dr. Cristiano Lisboa Martins. E também as novidades que correm por conta do acolhimento da pessoa idosa. Vamos ver o que diz o coordenador da Moderna Idade, Núcleos de Residenciais Geriátricos do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, o empresário Marcos Cunha. E ainda, no programa de hoje, no quadro Direto de Casa, vamos conversar com a psicanalista Rose Paim sobre o amor em tempos de inquietude. Gente, esse programa vai ser transformador. Fica com a gente. Como vai, Dr. Cristiano Lisboa Martins, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, RS? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor. O senhor está se cuidando da Covid? Sem dúvida, cuidando fisicamente e mentalmente, né? A gente precisa se cuidar e eu acho que esse é um cuidado que toda a sociedade deve estar tendo, né? Não só restrito ao seu isolamento social, né, em casa, não só em relação ao uso da máscara, a higienização das mãos, né? Mas principalmente com as questões emocionais, né, que ficam agravadas com essa mudança tão radical da nossa rotina, o afastamento dos nossos afetos, né? Espero que vocês estejam bem também aí, Cristina. É um prazer para mim muito grande estar no programa, né, conversando sobre o envelhecimento, sobre a pessoa idosa, que é um tema que nós temos estudado há muitos anos. O prazer é nosso em recebê-lo e sim, nós estamos nos cuidando, trabalhando, mas com todos os cuidados que a biossegurança exige. Advogado, qual é o propósito pontual hoje dessa comissão que a OAB oferece à sociedade? Sim, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, ela foi criada no ano de 2013, né? Nós apresentamos o projeto de criação da comissão ao Conselho Pleno da Ordem dos Advogados, a seccional aqui do Rio Grande do Sul, visando justamente auxiliar na interlocução entre o poder público, né, que tem a obrigação de prestar as políticas públicas definidas em lei, né, e a sociedade destinatária dessas políticas públicas, né? E sempre nesse propósito temos realizado diversas atividades, né? Realizamos audiências públicas, seminários, encontros, palestras, congressos, né? Com esse enfoque. Fizemos vários eventos, integramos diversos comitês e grupos de trabalho da administração pública, estadual e municipal, né? A comissão está agora sendo implantada também em algumas subseções da OAB no interior do estado. Estamos numa luta bastante grande aí junto ao Tribunal de Justiça, Corregedoria da Justiça, no sentido de se viabilizar a criação das varas especializadas da pessoa idosa, né? E os juizados criminais da pessoa idosa, né? À semelhança dos juizados da mulher e da criança e do adolescente que já existem. Por que isso? Porque a pessoa idosa ela é definida por lei, né, como aquela com idade igual ou superior a 60 anos e, portanto, ela é portadora de prerrogativas especiais, né? A prioridade no atendimento, solução rápida para suas demandas, né? Inclusive as questões que envolvem a saúde e assistência social, que, por óbvio, ela é mais vulnerável.
Doutor Cristiano, se o cidadão sênior, o principal interessado, que essa comissão seja cada vez mais ativa, desejar entrar em contato ou manifestar os seus anseios, as suas dores, isso é possível? Sem dúvida. A Comissão do Idoso da OAB, ela não tem o seu propósito principal prestar a assistência direta ao cidadão, né? Mas ela recebe frequentemente encaminhamentos, né, de pedidos de providência, pedidos assim de orientação, né? E muitas vezes a própria comissão ela realiza diligências no sentido de ir na delegacia do idoso, verificar por que um determinado inquérito está parado, ir até o fórum, verificar com o magistrado em relação a determinado processo, o que está ocorrendo, né? Para tentar auxiliar nesse propósito. Inclusive, agora, recentemente, apenas como exemplo, nós recebemos um ofício, o nosso presidente da UAB recebeu, o presidente Ricardo Breyer, recebeu lá da OAB do Acre um pedido para verificar a situação, né, de um advogado bastante idoso e bastante doente, que estava internado aqui no hospital do Rio Grande do Sul e que não estava a família não estava tendo notícias da sua situação de saúde, tampouco da perspectiva do mesmo tomar a vacina contra o Covid, né? Então, nós fomos até lá, verificamos, né? Existem casos de idosos sofrendo maus tratos, a gente tem um grupo de trabalho realmente bastante dedicado a isso, e este grupo nosso da OAB participa do Comitê Interinstitucional de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, onde lá tem assento a Brigada Militar, a Polícia Civil, o próprio Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Saúde, a Secretaria da Saúde e da Assistência Social do Estado e do município. Então, diversos agentes, diversos atores da rede de assistência social, né, da rede do idoso, para que a gente ali possa centralizar esforços para tentar resolver ou fazer alguma proposta dirigida para algum assunto específico. Doutor, é tão bom a gente saber que tem esse aporte, que tem com a chancela da OAB, olhando carinhosamente para esse segmento hoje tão importante da sociedade, que já está batendo aos 30 milhões de pessoas. Nós teríamos muitos outros assuntos que eu vou lhe convidar na sequência para nós irmos desenvolvendo ponto a ponto, mas eu não quero lhe encerrar sem lhe perguntar: o que é para o senhor, doutor Lisboa, estar de bem com a vida? Olha, estar de bem com a vida é poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Com saúde, pensando na proteção adequada dos meus afetos, né? Pensando nas condições assim de receber, né? Boas energias, ver o mundo bastante próximo daquilo que a gente almeja, né? Eu principalmente me preocupo muito com os idosos que estão institucionalizados lá no Residencial Geriátrico Casas de Belém, que eu sou diretor. Felizmente estamos todos vacinados lá já desde o mês de fevereiro, né? Mas o risco não desapareceu, né? Está sendo um período de muitas preocupações, de muitas dificuldades, de muitas dores, né? Porque a gente não consegue viabilizar, em função desse vírus, viabilizar que os afetos estejam juntos, né? Então, a gente precisa ter criatividade, porque aquela pessoa idosa que está lá, institucionalizada, fragilizada, precisando de cuidados intensivos, ele precisa estar próximo dos seus pares, dos seus afetos. E nesse momento está bastante complicado dessa aproximação, infelizmente, em função dessa doença e dos visitantes poderem ser vetores, né, desse vírus. Então, nós estamos criando alternativas. Então, eu certamente estarei bem quando tivermos a certeza de que a pandemia estará controlada, de que as pessoas poderão estar novamente trabalhando adequadamente, né, garantindo o seu sustento dos seus familiares, né, e que a gente possa retomar a nossa luta para a implantação dos direitos, né, e das políticas públicas previstas no Estatuto do Idoso.
Muito obrigado, doutor Lisboa. Muito boa energia para o senhor e para todos nós. Até o próximo encontro. Um grande abraço. Um grande abraço. Foi uma honra para a gente aqui poder participar. Um abraço. Agora, no De Bem com a Vida, nós vamos conversar com o coordenador do Modernidade. Aliás, achei um termo lindíssimo, Moderna Idade. Um núcleo de residenciais geriátricos do Sindiospa, o empresário Marcos Cunha, também proprietário do Solar Anita. Como vai o senhor, Marcos Cunha? Bom dia, Cris. Muito obrigado pelo convite. Né? Me sinto honrado, né, em poder participar aqui com vocês e trazer um pouco da nossa experiência, né, do que a gente tem trabalhado no núcleo, né, em prol dos residenciais geriátricos. O senhor podia explicar um pouquinho, por favor, a questão da modernidade? Achei um nome belíssimo, belíssimo. O que vem a ser isso, para que nós que somos leigos possamos entender um pouco mais? Claro. Então, Cris, o que é o Modernidade, né? O Modernidade é um núcleo de residenciais geriátricos. Nós estamos albergados sob o guarda-chuva do Sindiospa, né? Que é o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre. Então, as casas geriátricas que estão dentro do sindicato resolveram se reunir para para juntar os empresários para uma troca de experiência, saber como é que um trabalha, como é que o outro trabalha, melhoria no atendimento, prospecção de clientes. Então, uma série de problemas que as casas têm, nós trazemos para o grande grupo para discutir isso. Né? Então, ao longo dos anos, a gente vem aprimorando cada vez mais, o pessoal tem essa integração, né? E com isso, a melhoria nos residenciais geriátricos associados, ela é bastante grande, bastante visível, né? Inclusive, quando a gente é procurado por alguma família, enfim, e as pessoas sabem que a gente faz parte do núcleo de residenciais, tem uma certa tranquilidade, né? Porque sabe que quem está ali está preocupado em manter um bom atendimento, em estar sempre se aprimorando, né? Está sendo preparado agora um fórum que chama Fórum Nacional de Instituições de Longa Permanência de Idosos. Qual é o propósito para a sociedade deste Fórum Nacional? Exato. Então, justamente dessa nossa ideia, né, e desse nosso grupo, então surgiu esse Fórum Nacional, porque as demandas, né, são nacionais. Ainda que existam muitos problemas regionais, né, principalmente municipais, porque a fiscalização normalmente é municipal, mas tem outros N problemas que são de caráter nacional. Então, nós pensamos em fazer esse fórum. Esse fórum inicialmente foi idealizado para 2020, né, presencial, e com a pandemia nós tivemos que protelar ele, e acabamos agora com o fórum para o próximo dia 16 de abril. A ideia do nosso fórum ali são discutir questões, né? A gente vai discutir a moradia, os novos tipos de moradia, porque hoje o Brasil tem 35 milhões de idosos, né? E se projeta que para 2060 tem em torno de 58 milhões. 58 milhões? 58 milhões, né? Para 2060. Então, o crescimento do número de idosos é gigante, e vai haver, né, já há a necessidade, né, de abrigar e de ter um modelo para que essas pessoas possam ter um melhor atendimento, né, já com mais de 60, 65 anos. Então, de todas essas questões aí, né, surgem muitas dúvidas, né? Muitos empresários não sabem como empreender, não sabem como começar, né? Não sabem exatamente a legislação. A legislação também precisa se atualizar, porque as casas, né, os novos modelos de negócio estão surgindo de forma muito rápida.
né? Então, esse é um dos temas que nós vamos abordar no nosso Fórum Nacional. Marcos, toda essa tecnologia que está surgindo, isso interfere na relação de quem acolhe os idosos nessas casas? Sim, Cris, com certeza. A pandemia acho que foi um start, né? Porque a visita ela teve que ser suspensa, né, no ano de 2020. A própria pandemia explica isso, né? E as casas tiveram que se adaptar. E ali começaram as visitas virtuais, né? Normalmente por aplicativos de celular. Mas aí é tudo muito rápido, né? As coisas começam a surgir. Então, nesse meio tempo, aí já surgiram os robôs de telepresença, surgiu a telemedicina, né? Já está se pensando numa telemedicina dentro dos residenciais, né? Que no ano de 2020 e agora mesmo, ela já está ocorrendo, né? Porque muitas vezes o médico está dentro do hospital, é uma correria, para resolver um problema pontual, rápido. Então, essas tecnologias, elas vêm para isso. E não só, né, as videochamadas também. Existem outros equipamentos e outros devices, que se chama, né, que são equipamentos que vão ajudar na monitorização de um residente dentro de um residencial geriátrico, né? A telemetria, a medição dos batimentos cardíacos em tempo real, direto para um celular, um tablet, um computador. Então, todas essas questões tecnológicas também vão ser abordadas ali no nosso fórum. Nossa, que maravilha! Parece que nós estamos vivendo num admirável mundo novo, né, Marcos? Me diz uma coisa, eu vou te convidar outras vezes para estar conosco no programa, mas eu não quero encerrar sem te fazer uma pergunta. O que é para você estar de bem com a vida? Estar de bem com a vida, né? Para mim, é imaginar que as coisas sempre vão dar certo. Né? É importante que a gente tenha isso bem claro, né, como meta. Por mais que as coisas tenham dado errado em algum determinado momento, sempre melhora, né? Tudo passa, né? Tudo passa. Então, acho que esse é o meu recado, né? De bem com a vida é imaginar e trabalhar para que tudo melhore o quanto antes. E aí tu vai estar sempre feliz, vai estar sempre de bem com a vida, né? Acho que esse é o estar de bem com a vida. Então, que toda essa pandemia passe logo, que esse fórum nos traga muitas novidades e se revertam em benefícios para esse segmento que já trabalhou, já deu sua contribuição e agora merece paz e estar de bem com a vida. Um abraço para o senhor e até o nosso próximo encontro e que seja breve. Um abraço, muito obrigado, Cris. Abração. Se nos ensinassem a amar, se ao menos tentassem, quem sabe a gente aprenderia. E é com a autora do livro Mulher, @Desejo, que nós vamos conversar agora no Direto de Casa. Como vai, doutora Rose Paim? Oi, como vão vocês? Ótimo estar mais uma vez nessa oportunidade inventiva, não é? Dentro das circunstâncias, inventamos soluções. E aqui estamos, em casa. Então, doutora Rose, eu lhe pergunto, não nos ensinaram a amar? Pois então, o amor é uma das centrais questões de desconforto do ser humano, embora seja também talvez a mais interessante, a central. Então, tu busca esse texto dentro de um contexto, que é um livro cujo capítulo se refere à educação. E é uma discussão que eu faço, o quanto a educação como instituição está afastada dessa questão que é tão central para o sujeito. E talvez
esse descolamento dessa questão tão central, que é o amor, as relações, as questões vivenciais propriamente, esse afastamento dessa temática, assim, de uma forma mais insistente, seja talvez uma das desmotivações dos jovens nos contextos escolares. Então, de fato, a escola não aborda isso. E se nós pensarmos, isso, de fato, fica em aberto, não é? E o que nos resta é a aprendizagem de amar a partir da própria experiência de amor que nós temos a partir dos laços afetivos, não é? Dos nossos familiares, das pessoas. Nesse contexto, eu lhe pergunto, se nós pudéssemos quantificar, é mais importante dar o amor ou receber o amor? Veja bem, nós não podemos dar o que não temos. Ninguém dá o que não tem. Então, o amor é uma coisa que se constrói dentro de um sujeito na infância, né? Nas primeiras relações afetivas dele. Constrói a capacidade de amar a partir da vivência do amor do outro por si. E, em consequência, isso se estabelece como uma possibilidade. O amor, na verdade, é constituinte, não é, Cris? O ser humano, de fato, não sobrevive sem amor. Seja o amor da fonte que vier, não é? Então, o amor é uma questão central. Se na escola não nos ensinam a amar, e de repente no berço familiar também não nos ensinaram a amar, quando adultos a gente aprende a amar? Depende dos encaminhamentos que essa pessoa vai fazer ao longo da sua vida. Mas realmente é uma questão que é muito marcante e que deixa os seus efeitos, não é? Em termos de personalidade, nós vemos aí no mundo essas coisas acontecendo, não é? O quanto as questões da falta de um amor suficiente causam as perturbações de personalidades, inclusive, não é? Muito embora haja quem possa, por um recurso interno, muitas vezes, fazer no percurso da sua vida todo um processo de transformação. E se conhece inúmeros casos, inclusive avatares da humanidade, não é? Figuras importantíssimas que são ícones da humanidade, que fizeram justamente essa passagem, não é? Da falta para aquilo que se pode dar, construindo a partir de um recurso interno, essa possibilidade de dar o que aprendeu a construir por si mesmo, não é? Em termos de amorosidade. Entendo. E agora a pergunta do momento, a pergunta que não quer calar. Como estar serenos internamente, né? Como que nós podemos acolher uma serenidade interna diante desse mar revolto exterior? Bem, Cris, isso é uma tarefa interna, diária, que exige, como todas as coisas, trabalho, exige um empreendimento nosso nesse sentido, e, na verdade, é uma decisão muito pessoal de se construir alguma coisa em cima de um momento tão difícil. Na verdade, o nosso mundo por si só, a vida por si só, é uma vida de permanente intranquilidade. E o que nós temos dificuldade de aceitar é essa impermanência das coisas. Nós temos dificuldades em compreender que os ciclos de uma vida ou da própria sociedade, do mundo como um todo, ele se projeta em momentos de muita dificuldade, momentos de possibilidade de construção, sucessivamente. Nós, em geral, vivemos uma vida de insegurança. A própria vida em si, a vida biológica, ela é uma vida que nós temos e não sabemos o limite, até que ponto nós viveremos, como vai ser o dia de hoje,
Enfim, nós vivemos nessa impermanência. É claro que o momento atual que nós vivemos, em função dessa pandemia que se alonga já por mais de um ano, é algo extraordinário que se acrescenta a essa impermanência, a esse sentido de inquietude e intranquilidade que já nos permeia o tempo todo. E eu vou chamar o Freud de novo para nos iluminar nesse momento, a partir da psicanálise, que é quando ele ressalta a importância da sublimação. Sublimação é um processo através do qual o próprio nome já diz, assim mesmo num contexto mais usual do sentido dessa palavra, sublimação, é tu poder transformar uma circunstância em algo que seja construtivo, positivo para ti. Então, a questão da intranquilidade, ela precisa ser trabalhada a um nível pessoal, e é uma tarefa para cada um de nós, que precisa, nesse momento, saber de si o que é possível fazer para que o meu dia hoje seja melhor. Não é? São inúmeras possibilidades, mesmo dentro das restrições, mas há um trabalho, há um investimento, e nós precisamos assumir isso individualmente, e coletivamente isso reverte num efeito. O que nós vemos hoje é uma massa de pessoas assujeitada ao medo, ao pânico, quase um estado de pânico, quando, na verdade, nós devemos nos mobilizar para o reverso disso, desligar a televisão, desligar os noticiários, ouvir só o essencialmente indispensável. Não, eu não diria, doutora Rose, desligar a televisão, mas, ao contrário, eleger programas como o nosso, né? Exato, bela correção. Selecionar. Que dão esse alento. Uhum. Que dão abrem janelas, né? Eu entendi perfeitamente. Esse próprio programa se constitui, não é? Numa possibilidade de a gente conversar sobre isso, repensar sobre isso. Então, as estratégias são infinitas e cada um tem o compromisso de achar as suas. É gente que faz ginástica, é gente que lê muito, é gente que conversa e cria lives com os amigos para discutir temas, para discutir filmes. Enfim, plantar alguma coisa no seu jardim ou na sua floreira, na beira da janela, oferecer alguma coisa para alguém que precise. São pequenos gestos que vão colorindo o dia, né? Mas exato. Está aí um recado da doutora Rose Paim. Recomendo o livro Mulher, @desejo. Acho que aproveitar esse momento que a gente tem mais tempo livre, né, e nos ilustrar. Doutora Rose, obrigado. Vamos contar com a senhora em outras oportunidades, direto de casa ou no próprio estúdio. Um grande beijo, mais uma vez, valeu a sua participação. Obrigada, um prazer. De Bem com a Vida, você assiste e reassiste quando e onde quiser. Confira no canal do YouTube De Bem com a Vida Talk Show e também pelas redes sociais. Nossa, estava tão bom que passou muito depressa. Obrigado pela companhia, foi um prazer estar com você. Até o próximo encontro e lembre-se, o que importa é estar de bem com a vida.